Olá, capacidade, tudo bem? Professor Marcelo, vamos iniciar o nosso estudo de geometria plana. Vamos começar falando um pouco sobre ângulos. Inclusive, em vários jogos, vocês com certeza percebem a necessidade de ter essa noção básica, um pouco mais detalhada, de ângulos. Então, vamos começar falando um pouco sobre três tipos de ângulos. O ângulo reto, falar em ângulo reto, você lembra inclusive do triângulo retângulo, que ele possui um ângulo reto, é um ângulo que tem a medida exatamente 90 graus. Ângulo agudo são todos os ângulos cuja medida menor que 90 graus. Ângulo obtuso, todos os ângulos que têm a medida maior que 90 graus. Então, exemplo de ângulo obtuso, 120 graus, 135 graus, todos os ângulos cuja medida maior do que 90. Vamos verificar agora duas situações envolvendo o que nós chamamos de ângulos complementares e ângulos suplementares. Que são ângulos complementares? Dois ângulos cuja soma ela é 90 graus. Então, se eu tenho dois ângulos, somei e deu 90, eu já posso afirmar que esses ângulos são complementares. A dica que vem nesse slide é a seguinte: vamos trabalhar com algumas situações que vai falar do complemento de um ângulo, suplemento de um ângulo. No caso, o complemento de um ângulo x é 90 menos x. Nós vamos usar muito essa dica. Então, eu não sei quanto é o ângulo, eu chamo de x, e eu já sei que o complemento dele é 90 menos x. Então, por exemplo, quando vem já com o número, fica mais fácil. Tem um complemento de 70 graus. É 20. Por quê? Porque é 90 menos 70. Do mesmo jeito, suplementar apenas mudando o valor. Dois ângulos são suplementares somente se a soma de suas medidas é 180 graus. Então, o suplemento de um ângulo x é 180 menos x. Suplemento de 70 é 180 menos 70, que é 110 graus. Então, mais uma vez, qualquer coisa, lembrem-se de voltar e verificar essa ideia. O suplemento de um ângulo x é 180 menos x, complemento de um ângulo x, 90 menos x. Temos outra definição, ângulos opostos pelo vértice. Nesse caso, apenas a ideia da definição, está aqui o exemplo, o caso da tesoura, que ela forma duas retas. Então, os dois ângulos A são iguais, têm a mesma medida, e os dois ângulos B. No nosso caso, falando de ângulos, as duas aberturas, elas têm a mesma abertura, então a mesma medida para o ângulo. Vou também propor uma atividade para vocês no Mangarrai, quem tiver condições de acessar, tipos de ângulos. Vai ajudar muito no entendimento dessas definições fornecidas até agora. Nós vamos verificar também agora uma situação utilizando o GeoGebra para trabalhar um pouco a ideia do ângulo, aí a ideia dos movimentos no sentido horário e no sentido anti-horário. Eu vou fazer primeiro aqui uma movimentação para a gente fazer algumas análises do movimento em si. Então, esse primeiro movimento, ele foi no sentido horário, ou seja, o mesmo sentido dos ponteiros do relógio. A posição que eu deixei agora formou um ângulo de quantos graus? Aí, no nosso caso, formou um ângulo reto, o ângulo que mede 90 graus. Esse outro movimento foi realizado no sentido anti-horário. Então, aqui apenas você perceber isso. Sentido horário, mesmo sentido do ponteiro dos relógios, sentido anti-horário, sentido contrário. Vamos lá para uma situação. Então, observando essa imagem, um exercício básico, determinar o valor de x, aqui é para praticar um pouco, fixar o conteúdo. Então, o que é que a gente tem aqui? Dois segmentos, dois pedaços de retas, e temos esses dois ângulos, e você vai lembrar que são ângulos opostos pelo vértice. Então, o nosso vértice é esse ponto. Os dois ângulos nós já sabemos que são congruentes. O que é que significa isso? Então, eu posso colocar igualdade. Se eu sei que eles são congruentes, eu digo que 2x menos 10 é igual
80 graus. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. E agora é só resolver a equação. Vai ficar 2x igual a 80 mais 10. 2x igual a 90. Menos 10 passou para o outro lado, ficou positivo. Então, 2x igual a 90. Se 2x, 90, 1x igual a 90 dividido por 2, x igual a 45 graus. Situação bem elementar, moçada. Dando continuidade, exercício 2, dê a medida do ângulo que vale o dobro do seu complemento. Veja que aqui nós não temos número nenhum, mas aí você vai lembrar das definições. Então, primeiro, eu não sei qual a medida do ângulo. Vou dizer que o ângulo mede x. E ele fala também do complemento do ângulo. E aí você vai lembrar do slide anterior. Então, o que é que significa agora? Se eu sei que o ângulo é x, eu sei também que o complemento é 90 menos x. Se fosse o suplemento, seria 180 menos x. De posse dessas duas primeiras anotações, eu vou agora seguir o que o exercício orientou. Foi que o exercício afirmou que o ângulo vale, ou seja, o ângulo é igual ao dobro do seu complemento. Então, fiz essa anotação, agora eu vou passar para a linguagem matemática. O nosso ângulo é o x, dobro duas vezes e o complemento 90 menos x, no caso entre parênteses. E agora é só realizar as operações. Repetir o x. Ficou agora duas vezes o 90 e duas vezes o x. 2 vezes 90, 180. 2 vezes o x, 2x. Uma equação do primeiro grau. O que é que você vai fazer? Deixar as letrinhas, passar as letras para o mesmo lado. Então, vai ficar x, o menos 2x, fica mais 2x. X mais 2x igual a 180. 3x igual a 180. Se 3x dá 180, eu já sei que um x vai ser 180 dividido por 3. E determinamos assim o nosso ângulo x, 60 graus. Muito fácil, se for preciso, revejam a situação. Então, por fim, estarei enviando no formato PDF a apresentação e a videoaula. Terão também alguns exercícios propostos no Classroom. Até próximo.